Tudo bem com vocês? Quero desejar para vocês uma boa semana que está começando e obrigado pelas observações, alguns detalhes, né, é, que as pessoas pediram para eu dar uma melhorada em alguns vídeos, alguns textos e algumas coisas eu tenho melhorado bastante desde o primeiro vídeo. Preciso agradecer mesmo. Vou pedir para vocês que quando vocês assistirem esse vídeo, vocês se inscreverem no canal, né? Porque para que os vídeos possam ajudar mais outras pessoas a passar por suas dificuldades, suas experiências. Se tiver alguma liberdade, tiver alguma vontade de dar um depoimento, você pode me mandar no privado ou por aqui mesmo, que eu tenho o maior prazer de recepcioná-los. Bem, eu lembro de uma frase e eu estava hoje tomando café num bar, numa padaria, e eu lembrei de uma coisa, de uma frase. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Dificuldades na vida, todo mundo passa, e todo mundo vai passar, seja ela de forma na saúde, com o filho, com o marido, com um problema, um desafio maior, ou com um desafio menor, ou com uma dificuldade que para algumas pessoas podem parecer ridículos. Mas a dor é pessoal. A vida é uma experiência pessoal. Ninguém pode fazer algumas coisas e alguns detalhes por você. Mas, ao longo desses 40 e poucos anos, e dessa idade que eu vou fazer, eu, depois de muita análise, depois de passar por muita analista, eu pensei em uma coisa. Eu percebia que todas as vezes que eu ia discutir com as pessoas porque eu não concordava, porque eu estava me sentindo ofendido, só que se prejudicava era eu. Então eu comecei a tomar algumas atitudes de não reagir quando quando eu era agredido, quando eu não concordava com uma coisa. E eu entendi em uma briga, uma confusão, que eu estava completamente certo. E que aquelas pessoas que estavam ali, elas não tinham inteligência emocional suficiente para entender aquilo que eu estava falando. Então, uma pessoa virou para mim e falou assim: você não vai conseguir mudar elas. Você não vai conseguir explicar para elas que o que você está falando vai prejudicá-las. E às vezes você tem que abandonar algumas amizades, você vai ter que se frustrar para você entender quem são as pessoas. Eu lembro de um vídeo de um amigo meu, de um podcast, que ele falou: eu consegui enxergar quem eram as pessoas, o que elas eram. Não, não, você não enxergou. As pessoas, elas realmente elas se mostraram quem são. Quando a gente está num problema de família, um problema de casamento, um problema com filho, um problema com trabalho. Às vezes os inimigos e as pessoas que não gostam da gente, elas estão sendo mais honestas do que aquelas pessoas que estão dizendo que gostam, quando no fundo não gostam. Ou eu vou repetir. Às vezes as pessoas que não gostam de você são as pessoas que dizem que não gostam, não suportam você, são as pessoas que mais estão sendo honestas com você, do que aquelas pessoas que dizem que gostam e no fundo, não gostam. Quando a gente vive dentro de uma bolha, dentro de uma religião, dentro de uma igreja, dentro de uma associação que impõe regras, independente da associação que você se encaixa, que você quis se encaixar, você tem que lembrar que aquilo é uma caixinha, que se você não fizer o que está dentro das regras, você possivelmente vai ser azucrinado, apelidado, mal falado.
excluído. Isso é muito comum em algumas associações religiosas, que eu evito falar nomes, porque no meu canal tem gente de todas as experiências positivas e negativas. Eu aprendi uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês, abandone e se afaste daquilo que faz tirar sua paz. O que eu quero dizer com isso é, se aquilo não te faz bem, você tem duas alternativas: continuar brigando, continuar insistindo, tentando provar para aquelas pessoas ali que aquilo é bom, é positivo, que você está certo e dentro daquele núcleo, daquela bolha. Ou você parte para uma experiência pessoal, para um momento pessoal, para uma escolha sua. O que eu quero dizer com isso? Quando você, por exemplo, opta, por exemplo, para ser um líder numa determinada associação religiosa, você aceita ser liderança, você parte para ser missionário, para ser pregador, alguma coisa do tipo, e você conseguir ser o que muita gente não consegue ser, ou não consegue alcançar o que você alcançou, você passa a ser alvo. Nunca esqueça que existe plateia, púlpito, cortina e bastidores. Então, sabe aquele sentimento que você tem quando você está no meio religioso e que você está se sentindo um peixe fora d'água, onde você acredita em Deus, em Jesus, em seja lá o que for, Jeshua, outros nomes que você possa chamar, e você não está se sentindo bem? Eu vou te dar um conselho: você está perfurando a bolha. E uma coisa é fato: religião, ela não é feita para te ajudar, ela não é feita para te apoiar. Ela não é feita para você criar os seus filhos, para você colocar seus filhos no bom caminho. Ela é uma empresa, ela tem um CNPJ, ela tem uma marca para defender. Você é apenas um operário daquela grande engrenagem. Então, sabe aquela depressão que você tem, aquela sensação de decepção? Isso, tem pessoas que passam 30 anos para perceber que elas estão sendo feitas de uma coisa chamada massa de manobra. Necessita do teu pequeno trabalho, que é limpar, dar aula, liderar e tudo mais, e tudo que corresponde àquilo. Eu fiz um erro durante a minha experiência religiosa. Aliás, eu fiz vários. Um dos erros que eu fiz foi me afastar de algumas pessoas. Eu me afastei de algumas pessoas que talvez pelos caminhos que a minha vida já foi trilhado, não vou ter mais perto de mim. Principalmente porque geograficamente eu estou em outro país. Aí você pergunta para você aonde está a crença em Deus, ou em Jesus Cristo, seja lá o que você chame a divindade. Todo domingo lá na tecla, todo domingo batendo cartão, todo domingo pá, pá, pá. Mas tem aí algo que está corroendo por dentro, né? O cupim. Sabe o que que esse cupim é? Esse cupim são seus sentimentos. Sabe o que esse cupim é? Você. Esse cupim é o tempo que você está perdendo na sua vida. Que está corroendo, o cupim está comendo seu tempo. Sabe aquele domingo que você poderia estar com seus pais, que não são da associação? Eu não estou falando de igreja nenhuma. Sabe aquele domingo que você poderia ter tomado aquela cervejinha com aquelas pessoas? Sabe aquele pai, mãe, velho, mãe que você deixou de lado? Seja rápido, não faça o que eu fiz. Fuja, fuja de dogmas.
fuja de doutrina bambu, aquela que pega o livro, enfia na tua boca, enfia bambu adentro. Porque 30 anos é quase irrecuperável para uma pessoa, por exemplo, que tenha 50. Esses 30 que a pessoa falar, a pessoa não vai ter mais. Ela pode ter mais 30 até chegar a 80. 50 mais 30, 80. Quando eu vivia no meio, no meio religioso, que eu não vou falar o nome, tinha algo dentro da alma que dizia, esse não é o seu lugar. Várias vezes, inclusive como liderança. Sai daí, não é o teu lugar. Você não precisa passar por essa agressão verbal, você não precisa passar por essa agressão mental, por esse formato. E eu insisti, não, essa é a minha verdade, essa é a verdade, essa é a única verdade. De repente, eu lembro que eu fui chamado para trabalhar na Associação dos Bancários da minha cidade, numa praia que hoje é muito conhecida da minha cidade, do litoral. Eu não fui trabalhar mais. Eu abandonei. Eles não me mandaram embora. Sabe aquele hotel que te chamou para trabalhar? Não fui mais. Abandonei. Aí aconteceu um monte de coisa em seguida. Você acha que eles vão reconhecer que você fez o que você fez? Enchi a casa de gente que não era da minha família. Dava comida para um monte de gente. Pessoas até que falaram mal da minha casa, falaram mal dos meus pais, porque outras pessoas vieram e disseram para mim. Saciei a fome de algumas pessoas. Enfim, não vou jogar na cara porque vai adiantar e também não ganho nem. Mas eu tive uma experiência fora do núcleo religioso esses dias que eu quero relatar para você para terminar o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Durante o processo do Covid, eu fiz comida para muitas pessoas. Eu não estou jogando na cara, não. Mas teve uma pessoa que pegou Covid hemorrágica. Um Covid tipo hemorragia, teve hemorragia, vomitava santa. Aí ligou para mim. Eu peguei o carro, viajei durante 3 horas, fui parado pela barreira da polícia, porque em São Paulo teve uma época que estava proibido até circular carro. Depois de muitos anos depois, eu recebi uma mensagem no celular de uma pessoa que convive comigo, que a pessoa não reconhece, não respeita, e eu bloqueei, acabou. Eu lembro de uma experiência que eu vi da Xuxa, quando ela falou, é, eu esqueço as pessoas, eu posso ver 30 anos, mas se a pessoa não se encaixar mais, eu bloqueio eternamente. As pessoas não entendem aquilo que ela falou, eu entendo perfeitamente. Eu vou terminar esse vídeo dizendo que as pessoas religiosas são as piores pessoas que eu já posso ter convivido. É o inverso, né? Inverso de valores, inverso de moral, de respeito. Eu não estou falando de uma, eu estou falando de várias. Ela não quer você, ela quer o que você pode dar para ela. Quantas pessoas passaram pela minha casa? Eu não estou pedindo cartão postal, não. Eu nem sei se existe mais. Só vi uma pessoa que passou pela minha casa, que foi lá nos meus pais e falou que agradeceu o espaço que meus pais deram. Meus pais não eram da associação que eu frequentava. Ai, vamos correr atrás da felicidade, vamos correr atrás da paz,
Prefiro ter paz do que ter razão. Como é o nome do Deus que você serve? Será que você está feliz? Será que o seu Deus é um Deus do preconceito, da falta de gratidão, da falta de respeito às crenças alheias, à vida privada dos outros? Será que Deus é um Deus assim? Se esse Deus do preconceito, do racismo, da homofobia, ele é o teu Deus, eu não acredito no teu Deus. Loiro de olho azul, Jesus era judeu, ele não pregou religião. Lamento os fanáticos. É a realidade. Onde está o teu coração? Quando o líder religioso diz que a igreja não é um centro de caridade, de alimentar pessoas. Quando você está num problema que você pensa que não vai ter fim. Quando você tem um filho que você não consegue ter uma linguagem adequada. Quando você tem pais que estão muito idosos e você precisa cuidar. Quando o povo da tua associação vai para tua casa comer e depois de comer eles falam mal da tua casa. Não tô magoado, não. Pelo contrário, eu tô livre. É fácil de apelidar os outros. É fácil criar bullying. Achar que a minha religião é melhor do que a dos outros. Que a fé dos outros não existe, só a minha é eterna. Eu tô tão feliz sem religião. Eu tô tão bem sem praticar religiosidade, desculpa a mudança da palavra. O meu religare é muito maior do que dogmas, do que parar de tomar café, do que obrigar as pessoas a pensar igual a mim. De acordar domingo sem ter obrigação nenhuma, de assistir reuniões maciças, reuniões, reuniões horríveis, com pessoas frias, calculistas, que só pensam em números. Perguntaram para mim quando foi que eu saí da associação. Eu vou dizer para você qual foi um dos momentos que eu saí da associação religiosa, que eu não falei o nome. No dia que eu fui para uma reunião de bispo na estaca. Olha que eu falei o nome, não era para falar o nome. Eu vi numa mesa, um jogo de pôquer, os olhares eram os olhares mais frios e mais desumanos que eu possa ter visto na minha vida. Aquilo doeu tanto, anos a fio. Aquilo devia ter sido passado. Fulano, pediram a cesta básica, não dê. Mande fulano trabalhar. Horrível. Não doeu. Bateu forte. Foi como um murro no peito, um soco no peito. A casa do fulano caiu do morro. E a liderança pegou o papel e mostrou: "É isso aqui que o teu líder tem para ajudar." Ele não deu um tijolo para ajudar essa pessoa. Essa pessoa morreu soterrada porque estava tentando salvar os gatos e os cachorros que ele tinha. Vamos supor que Jesus voltasse. Você acha que ele não vai cobrar? Ele não cobraria a vida daquela pessoa?
Quem mora em comunidade não merece o evangelho. Durante o processo do Covid-19, imensos imóveis sendo construídos e o povo padecendo de fome. Estou preferindo ter paz do que ter razão. Faz aí sua crítica. A dor é uma escola. Eu estou olhando nos seus olhos, não dói mais. Porque eu não vou pagar por aquele pecado. Você vai? Para ser honesto, precisa ser religioso? Para ser honesto, precisa estar dentro da igreja? A única verdade. Segue o profeta. Vamos ver onde é que vai dar. E boa semana para você. Um abraço. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Se você não concorda, eu também estou aqui para ouvir. Um abraço forte.